Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, agora sim. Se inscrevam no canal do Instituto Idalina Almeida aqui no YouTube para acompanhar todos os vídeos no YouTube, no Facebook. Siga no Instagram para acompanhar todos os vídeos que são publicados. Os links estão na descrição no YouTube e no Facebook. Eu sou Vanderly Pantolfi, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal da Ressonância Psicoterapêutica. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje estamos, mais uma vez, simultaneamente, em 3 redes sociais. Estamos na página do Facebook Ressonância Psicoterapêutica, Ressonância P Psicoterapêutica. No Instagram, @Instituto Idalina Almeida, e no YouTube, canal do Instituto Idalina Almeida. Sejam todos bem-vindos. E hoje, para quem não me conhece, né? Eu sou Vanderly Pantolfi, sou psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta de regressão e de ressonância psicoterapêutica, que é o tema que a gente está falando hoje. Todos os sábados, às 17h30, aqui, meu encontro com vocês. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que ela vai trazer, assim, um trabalho que ela faz maravilhoso. Ela faz a ressonância no geral, mas ela desenvolveu uma forma bem legal para fazer com crianças. Então, eu quero que ela mesma se apresente. Bem-vinda, Cíntia. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Vanderly. Para mim que é um prazer estar aqui, falar um pouquinho, né, com você, com as pessoas que chegam, compartilhar um pouquinho do meu trabalho, né? Isso aí. Mas eu quero que você se apresente, que você fale as suas especializações. Eu sou psicóloga, né? E sou terapeuta regressiva, trabalho com a ressonância, né? Psicoterapia, trabalho com criança, com adolescente, com adulto, né? Eu sou secretária também da ABHTR, né? Associação Brasileira de Terapia Regressiva. E estou aqui com vocês um pouquinho para compartilhar todo esse trabalho, né? Que maravilha! Cíntia, hoje, nosso tema central é o uso da ressonância psicoterapêutica em contexto psicoterápico, inclusive com crianças. Estou, assim, muito curiosa para saber. A gente tem recebido, assim, pessoas bem interessantes, né, trazendo as suas experiências. Semana passada a gente teve o Humberto aqui de Campinas. Foi sensacional essas experiências, né, com mais de 600 casos. E hoje a gente está trazendo essa novidade tão gostosa, maravilhosa, que é esse trabalho que eu sei que você faz com crianças, né? Eu fui sua aluna na terapia regressiva, que você nos orientou, nos mostrou como é feita a terapia regressiva com criança. E eu tenho feito pouco com criança, né? Eu faço mais com adultos e normalmente com autoconhecimento, né? Problemas de relacionamentos, inclusive, né? A maior parte é problemas de relacionamento. Então, para mim, hoje também vai ser maravilhoso saber um pouco de tudo isso que você faz no seu trabalho, que a gente sabe que muitos te admiram, né? O doutor Idalina Almeida tem grande admiração por você, assim também como a Silvia, o Wendiger, sei lá, aquele sobrenome maravilhoso lá, mas é complicado para falar, né? Então, vamos lá. Eu quero saber de você uma coisa, Cíntia. O que te motivou a fazer o curso de ressonância psicoterapêutica? Conta pra gente. Você sabe, Vanderly, que começou lá na aula de Salvador, sabia? Naquela aula lá. Verdade! Porque o que acontece, né? Eu, quando fazia a faculdade, a minha grande paixão, e eu acho que, né, que a maior parte dos terapeutas, né, é ajudar as pessoas, né? E eu tinha uma coisa assim, como eu gosto de ver as pessoas se transformando, como isso é uma alegria para mim, ver as pessoas conseguindo chegar aonde de fato elas têm o poder pessoal delas, né? Conseguir integrar o poder pessoal delas. E na faculdade eu já tinha essa aspiração assim de querer
conhecer técnicas onde pudesse trazer isso de uma forma o mais rápido para as pessoas, né? Então, o meu TCC da faculdade, ele já foi psicologia e espiritualidade. Que Porque na maravilha. faculdade a gente tem, né, a parte física, a parte psicológica, mas eu queria ver eu queria enxergar o ser humano como um todo. E no meu TCC eu descobri a psicologia transpessoal. E aí foi que eu comecei a me formar, né? Quando eu me formei, eu fui buscar a psicoterapia regressiva, né? A terapia regressiva. Um dia, a minha grande amiga Daniela, que hoje é minha sócia, chegou e falou: achei um curso de terapia regressiva. E aí eu me formei. E assim foi indo as técnicas, né? E aí, graças ao Idalino e à Marta, hoje a gente tem a pós-graduação em terapia regressiva, né? Que também tem a técnica da ressonância. E eles me convidaram para dar aula na terapia regressiva e eu fui dando aula, né? E um dia lá no curso de Salvador, estava todo mundo falando da ressonância, né? Os alunos falavam, um falava, outro falava. E aí o Idalino foi lá para almoçar, ele e a Silvia foram para almoçar. Eu falei: que negócio é esse, Idalino? Que negócio de ressonância é esse? Aí ele me contou e eu fiquei super encantada. Falei: eu quero isso, né? E aí, depois de algum tempo, acho que foi 1 ou 2 anos, ele trouxe a ressonância para São Paulo e aí eu fiz o curso, porque eu fiquei encantada lá no curso, na pós-graduação. Foi assim. Que maravilha. Muito bom. Nossa, isso é. Eu lembro dessa aula assim, mas eu não imaginava que foi naquele dia que você resolveu fazer esse curso. Nossa, que legal, que legal. Eu adorei aquela sua aula. Vixe, foi maravilhosa. Me diga aí, como a ressonância psicoterapêutica atua como a ressonância psicoterapêutica atua, né, nesse processo psicoterapêutico, ou seja, na cura dos problemas das pessoas? Então, né, o processo de psicoterapia, né, muitas vezes chega alguns momentos que acontece alguns bloqueios, ou a pessoa tem alguma resistência, ou ela está com alguma dificuldade. Às vezes a terapia ela acaba ficando um pouco parada, bloqueada, né? E muitas vezes é nesse momento que eu uso a terapia regressiva, né? Na verdade, o meu processo de psicoterapia ele já é com todas essas técnicas, né? A terapia regressiva e diversas técnicas que eu uso. Mas muitas vezes o próprio paciente ele não consegue ou fazer uma regressão, ou não tem alguma dificuldade, tem algum problema que não tem acesso, né? Que não é possível fazer com ele. É aonde entra a ressonância, né? E aí, pela ressonância, a gente consegue usar essa técnica, né? Para que a terapia regressiva, para o processo terapêutico, ele avançar. Então, a gente sente assim que desbloqueia. Eu tenho amigas psicólogas que, quando percebe que isso está acontecendo, né? Que a terapia não está caminhando, tem alguma coisa, elas falam: Cíntia, eu indiquei um paciente para fazer uma ressonância, e aí eu faço, e a terapia continua normalmente. Isso com adulto, né? Geralmente acontece isso, e com criança também. Com criança, muitas vezes eu começo na anamnese a conversar com os pais e percebo que aquele caso precisa de um tratamento um pouco mais profundo. Às vezes eu começo com a ressonância, ou no meio mesmo do processo percebo: olha, tem alguma coisa aqui que eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais profundo, e é onde onde eu uso a ressonância. Então, mas e como você usa assim essa ressonância? Em que momento assim você percebe? Que nem você falou, eu percebo que essa situação vai ter que ser a ressonância. Em que situações, por exemplo, você percebe essa necessidade de usar a ressonância? Por exemplo, com criança, né? Com criança, a criança ela tem uma dificuldade
dificuldade não, né? Por conta da parte cognitiva, dependendo da idade, que ainda não está desenvolvida, que ainda é criança, a gente ela não consegue se expressar claramente. Ah, estou sentindo isso. Ela não tem essa razão para dizer, ah, estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Dependendo da queixa que a mãe chega, por exemplo, eu atendi uma mãe, né, que ela já era minha paciente, ela falou assim, eu acho que meu filho vai precisar começar a terapia. E eu falei, e ela falou, né, assim, que a escola estava reclamando, que ele tinha dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizado, eles já estavam até pensando em um diagnóstico, né? E aí eu falei para ela assim, antes da terapia, né, porque ele tinha dificuldade de socializar com as crianças, muita dificuldade, né, de se comunicar com as crianças, de ter amigos, né? Eu falei para ela assim, antes da terapia, vamos entender o que está acontecendo, vamos ver que dificuldade é essa, né, de socialização, de conversar, vamos entender, né? E aí é nessa hora, assim, né? Existe uma dificuldade que a gente não consegue muito entender o que é. E aí, tem uma dificuldade física? Não, não tem. Então, eu fui para a ressonância. E lá na ressonância é bem gostoso de trabalhar, né? Porque a mãe, ela vê, né, o processo, ela viu o processo e ela ficou muito consciente do que estava acontecendo, né, com a criança. Então, o próprio inconsciente da criança, que daí consegue conversar. Então, o inconsciente da criança disse assim, mãe, eu tenho muita dificuldade, os barulhos para mim são muito altos. Eu não consigo, né? E aí ela foi percebendo, conforme ele foi falando, ela foi percebendo as diversas vezes que ele, quando as coisas estão fazendo muito barulho, ele se afasta, né? E aí ela chegou no momento que aí ele falou assim, mãe, ele falou assim, né, no final, eu um dia vou fazer uma música para você. E aí ela ficou super emocionada, porque de fato ele adora música. Tanto que um dos aniversários, ela me contou depois, porque eu não sabia. Um dos aniversários ela fez só de música, porque o filho gostava muito de música, mas ele nem ficou na festa, porque era muito barulho. Então ele falava assim, mãe, quando falar comigo, fala um pouquinho mais baixo. Isso durante a ressonância. Durante a ressonância. Porque ele não conseguia identificar isso antes, né? Ele não conseguia explicar isso para a mãe numa situação normal, é isso? Não conseguia, ou seja, a dificuldade dele era mínima, né? Uhum. Então, até foi uma coisa que a gente trouxe, né? Que o inconsciente da minha terapeuta trouxe para ela, que se ela pudesse colocar ele numa escola melhor, que essa parte da audição é uma habilidade que um dia ele vai usar muito, mas que nesse momento, né, como criança que faz muito barulho, escola que tem muito barulho, para ele era muito difícil. Ele tinha dificuldade. Né? Tinha dificuldade. E aí a mãe, depois de um tempo, ela tomou consciência, porque olha como é legal, né? Ela falava assim para mim, a única coisa que eu quero entender eu quero entender o meu filho. Eu quero poder fazer alguma coisa para ajudar ele, né? E aí depois ela falou, nossa, fui fazer lição com ele e fui falar mais calmo, ele até se surpreendeu, né? Então ela me contou de uma coisa assim muito boa que eles começaram a ter. Ela começou a entender ele e ele também começou a entender que ele não era um problema, né? Porque na ressonância foi isso que a gente trabalhou, né? Que ele não era um problema, que ele só tinha uma audição, mas que eu via muito mais. E olha que maravilha. Você acha assim que antes da ressonância, você talvez até conseguiria, né, com a terapia regressiva, mas a terapia, talvez uma PDI, né? Mas como a PDI faz parte da ressonância, então ficava difícil mesmo, né? Porque por mais que você tentasse, às vezes o consciente da criança podia bloquear, né? E com a ressonância, né? A gente vai explicar isso agora, né? Peraí, deixa eu botar aqui para explicar para as pessoas, porque a cada dia a gente pode estar recebendo gente nova, né? Que não está entendendo muito o que a gente está falando. Então, eu vou aproveitar, se você quiser, pode até explicar. Tem a imagem aí. Fique à vontade para explicar para as pessoas como procede, como você faz para que as pessoas entendam.
Então, eu trabalho com uma terapeuta, né? Isso. E eu vou mostrando aqui para você. Conforme você for falando, eu vou mostrando. A terapeuta é essa pessoa deitada aqui. Pronto, pode continuar. E aí eu vou conduzindo ela, dando as induções para ela se conectar, né, ao inconsciente da pessoa que nós vamos tratar. Então, é uma comunicação entre cérebros. O cérebro dela se conecta com o cérebro de quem a gente vai tratar. No caso, foi essa criança. Aqui seria a criança, né? O cliente, inconsciente do cliente, o inconsciente da criança. Pronto, pode continuar. E aí, a partir dessa comunicação, através das ondas cerebrais, ela se conecta e o cérebro, né, o inconsciente daquela criança começa a conversar ali com a mãe, dizendo tudo o que sente com mais clareza do que na própria consciência. Então, a gente pode fazer uma terapia através do inconsciente da criança, né? Que a gente precisa explicar para as pessoas é que é assim. Então, vamos aqui, olhando na imagem, né? A criança consciente, a criança não está presente, quem está presente ali na sala, né? Pode estar ou não presente também, né? Nesse caso aí, você coloca a mãe para conversar com o inconsciente da criança, que está aqui, não é isso? Você é a terapeuta que está sentada aqui, tem total domínio da situação, né? Conversando com o inconsciente da criança, e nesse momento você convida a mãe para ouvir o que a criança está falando, porque aí ela consegue se expressar, é isso? É isso mesmo. Maravilha. E a criança, a gente traz essa consciência para a mãe. Então, o trabalho com a criança, né? Eu busco sempre que os pais estejam presentes, que os pais vejam o tratamento que é feito, porque eles, né? O processo de tratamento com a criança, ele é familiar. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha aquela criança, porque imagina assim, né? Essa criança, por exemplo, como que era o ambiente escolar dela, né? Como ela foi taxada, julgada. Então, começa a ter uma baixa estima, né? Verdade. Então, muitas das coisas que começam a acontecer é em função da baixa estima. Então, tem uma dificuldade, né? Tem da parte auditiva e ainda mais começa a ter uma questão da baixa estima. O que acontece, então? Aí, a gente trata a própria criança lá, né, com o inconsciente e traz a consciência da mãe e do pai o que é que está acontecendo. Que maravilha, né? Já pensou, o que né? é que está acontecendo? Né? Às vezes a criança muda o comportamento, né? E os pais ficam inseguros, né? Porque a criança também não sabe explicar. Eu estou lembrando agora de um filme que eu tenho um projeto que chama Filmoterapia, e tem um filme, eu acho que não sei se você assistiu, Como Estrelas na Terra, que o menino ele tinha uma dificuldade, né? Dislexia. E os pais não entendiam, né? Então, imagina o quanto a ressonância pode ser importante para uma criança que tem dislexia, porque ela não consegue entender. As letras embaralham toda ali, né? Então, imagina o quanto essa técnica, gente, é uma técnica de ponta. Eu sou apaixonada, porque ela, como diz a doutora Dani, ela não tem limites, né? E ela vai fundo, ela vai ajudar. E esse trabalho que você tem feito com criança, assim, eu imagino que deve ser um pouco diferente, né? Porque você está conversando com o inconsciente da criança ali, né? Todo um trabalho, uma linguagem também diferente, né? É que quando a gente trabalha com o inconsciente, né, a linguagem é a infantil, mas o inconsciente ele está mais claro, né? Quando a gente está conversando com a criança mesmo, ela ainda tem o cognitivo, ainda tem a parte toda, né, mais informação, né? Com o inconsciente, não, ela consegue ser bem mais clara com aquilo que de fato ela sente. Né? Então a gente vai tratando, vai cuidando, né? Vai fazendo todo o tratamento a partir desse inconsciente que está mais claro para ele. Ele está muito mais consciente, né? O inconsciente consciente do que ele está sentindo. Imagina, porque o inconsciente ele não fica ali no nível infantil, né? É isso que você está querendo dizer. Muito legal isso. Eu acho que as pessoas conseguiram entender. Acho que as pessoas entenderam, né, o que eu mostrei na imagem ali, de como é o processo e tal. Maravilha. Me diga, bom, você já até me falou ainda um pouco aí mais sobre o tratamento infantil, né, que seria a minha terceira pergunta,
Mas você poderia, assim, falar de algum caso, assim, específico, ultimamente, que você tem feito, assim, que te chamou a atenção? Eu vou falar também, ó, eu falei para vocês de um caso assim, né, com uma criança, né, que tem uma, por exemplo, essa criança que eu fiz a ressonância, a gente nem precisou partir para terapia de fato. A Tem própria criança ressonância já resolveu. já resolveu. Então, tem crianças que não, né? A ressonância acaba sendo um norte, sabe? Cria-se um objetivo, cria-se um plano. Olha o que ela precisa tratar, o que não precisa. Então, quando a gente parte para terapia, eu já tenho um norte do que de fato essa criança precisa trabalhar com a terapia, né? Então, é bem interessante. Tem um outro caso também que eu trabalhei a avó de uma paciente, né? Que ela falou assim, ela tem 82 anos e foi o ano passado que eu tratei ela. E ela estava com uma ansiedade terrível, uma ansiedade muito grande, né? E aí, não conseguindo viver, não queria sair de casa, tinha dificuldade em ficar no mesmo ambiente com muitas pessoas, assim. E aí ela falou assim, queria muito que você tratasse a minha avó, e eu falei, vem, né, a gente trata ela, mas ela não consegue subir escadas. E aí, lá no consultório tem escada, mas a gente tem um salão, né, que é um salão de cursos. Eu falei, olha, traz ela que a gente vai para o salão e eu atendo ela ali. Uhum. Nós trouxemos. E ela, a ansiedade dela era tão grande que ela não conseguiu descer nenhum degrau. A E avó, ela, né? a avó, ela dizia que a perna dela não descia, né? Enfim, eu não tinha terminado de atender, ela estava indo embora, eu fui lá, conversei com ela na rua, falei, tá tudo bem, conversei com ela foi embora, não quis ficar. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que a melhor técnica para sua avó seria a ressonância. A gente conseguiria tratar ela à distância e Isso. entender que ansiedade dela, né? E ela falou, super topou, e aí dessa vez foi ela, né? Foi a neta que foi para assistir a ressonância. E nós tratamos ela, tratamos a ansiedade, tratamos tudo que o medo que ela estava, todos os medos que ela estava, através do inconsciente dela. E aí, passado-se um mês, ela me manda uma foto dizendo que ela estava super bem, que ela tinha ido ao shopping, olha, 82 anos, que ela tinha ido ao shopping, que ela tinha até dançado lá, feito uma dancinha para o vendedor. E mandaram mandaram um vídeo dela no casamento da neta, das Olha que pessoas. maravilha. Oh, meu Deus, olha que maravilha. Uma pessoa que estava sofrida, né? Com Olha isso. ansiedade, não saindo de lugar nenhum. Como, gente, como não usar uma técnica dessa, né? Que abre todas as portas, Cíntia. E Nossa. depois, Adeli, você não sabe, porque ela falou assim, porque aí a minha paciente contou, né? A neta contou para ela que ela tinha feito esse tratamento, e ela falou assim: nossa, eu quero ir lá. Ela foi mais 2 vezes no consultório. E sabe o que ela fez? Ela subiu a escada. A primeira vez ela subiu a escada com uma pessoa ajudando. E na terceira ela falou: Cíntia, hoje eu subi sozinha, subi segurando o corrimão. Olha isso. Você acha? Isso não tem pagamento, não é? O pagamento a gente recebe porque é a nossa profissão, mas a satisfação como terapeuta, né, não tem preço. É uma coisa assim fascinante. Essa técnica, ela vai fundo, né? Não tem portas, ela abre as portas, né? Com o único objetivo, a felicidade. Uma senhora de 82 anos, e o que está acontecendo tanto, né, Cíntia? Principalmente agora, né, com esse isolamento, as pessoas estão muito ansiosas, né? A gente está falando de Vinícius ontem, né, seu filho, que ficava angustiado, né, dentro do apartamento. Mas assim, as crianças, antes do isolamento, as crianças, desde bebê, do bebê ao idoso, as pessoas estão muito ansiosas. Eu digo, isso é uma coisa minha, que eu acho que a partir do ano 2000 aí, se abriu um pouquinho o nosso inconsciente para a gente trabalhar essas emoções que antes não estávamos preparados. Eu acho que a humanidade ela funciona assim. De tempos em tempos, existe o lado racional, né, que desenvolve, e no outros tempos o lado emocional. E eu acredito que nós estamos justamente agora, na época, de desenvolver o lado emocional. Então, muitas pessoas falavam, o mundo vai acabar em um ano 2000, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu acho que foi um marco, sim, mas de abertura de um pouquinho desse inconsciente. Eu vou te mostrar uma imagem aqui, que eu gosto que as pessoas entendam também,
o que é o inconsciente que a gente está falando, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. A gente faz uma analogia do inconsciente, deixa eu ver se eu acho uma outra imagem aqui. Aqui, fica perfeito. A gente faz uma analogia, né, da nossa mente consciente, da nossa mente com o iceberg, porque ele demonstra bem legal como funciona a nossa mente. Então, essa parte branca que a gente vê acima do nível do mar aqui, seria a nossa mente consciente. E a que a gente vê abaixo do nível do mar é a nossa mente inconsciente. Veja que ela é muito maior, a mente inconsciente é muito maior que a mente consciente, chega a ser de 90% a 97%. E aí que a gente guarda esses medos, essas ansiedades, essa depressão, os conflitos, né, que a gente não sabe explicar. Aí o que acontece com a ressonância, né? Esse aqui é um outro esqueminha também para vocês entenderem. Então imagina, né, que aqui tem uma mente do cliente, dessa senhora que a Cíntia acabou de dizer. E aqui é do coterapeuta, que trabalha junto com a Cíntia, né, que é uma pessoa treinada pela Cíntia, que através dela acessa o inconsciente da pessoa. Então, é através dessa pessoa, Cíntia acessou o inconsciente dessa senhora, como acessou também o inconsciente da criança. Aí, então, perceba, ó, entra pela mente consciente, entra aqui num mar, né? Nós estamos num mar de inconscientes, através do inconsciente coletivo. Então, através do inconsciente coletivo e das ondas cerebrais, como o Cíntia explicou muito bem, o terapeuta, né, através do coterapeuta, acessa então a mente dele inconsciente e entra na mente inconsciente. Cíntia entrou na mente consciente dessa senhora, trabalhou todos esses medos, né, viu de onde viu os problemas e o que aconteceu, retomou para a mente inconsciente do coterapeuta, da Cíntia, e saiu, voltou para a mente consciente, a pessoa nem teve acesso aqui ao consciente, ou seja, a vozinha, ela nem sabia que estava acontecendo, mas melhorou sem que soubesse. E o legal, Cíntia, é quando a pessoa já sabe também, né? Porque quando a pessoa já sabe, fica mais rápida a situação. Então, quando a gente já faz com o cliente direto, que ele já está sabendo que essa situação... As pessoas ficam maravilhadas. Eu tenho feito, sabe? Você faz para uma pessoa, ela quer fazer para a irmã, para a tia, para a sobrinha, para o filho, porque realmente é muito rápido. Essa técnica, ela chega a valer o quê? Para 5, 10 sessões, não é isso, Cíntia? Sim, é isso que eu falei, o quanto avança, né? O quanto avança na psicoterapia, né? No processo terapêutico, o quanto a gente percebe que o que demoraria 6 meses, de repente, Verdade. numa terapia, a Verdade. gente avança, né? E às vezes, sim, o processo terapêutico, às vezes a pessoa tem outras coisas a se trabalhar, precisa trabalhar o consciente, Isso. mas o avanço que a gente tem dentro do processo terapêutico muito grande. Vem cá, olha, a Silvia está nos acompanhando, eu não sei se ela já chegou em Salvador, que ela estava viajando, né, de Piatã para Salvador, já mandou um beijo enorme para todas nós aqui. Temos também comentário das meninas, aqui, deixa eu ver, a Sueli Anitta, ela pergunta quando será a data do curso. Sueli, a gente vai colocar o telefone, você pode entrar em contato, eu vou passar já para você o site da Ressonância Psicoterapêutica, do Instituto Idalina Almeida, que é por onde você vai acessar. A Silvia provavelmente já está colocando aí para você os dados do Instituto, para você entrar em contato, dependendo onde você está. Tem na região de São Paulo, que é o Instituto Marta Mendes, e na região aqui do Nordeste tem o Instituto Idalina Almeida. Já vou estar mostrando para vocês. A Maria Santana diz que maravilha, muito legal. Temos mais aqui respostas. Tem um pessoal aqui, deixa eu ver onde é que está. Os comentários. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem mais pessoas falando. Tem a... Vamos lá. Sim, a Elisângela Santos, ela diz o seguinte: minha filha tem ansiedade e já parou na emergência pediátrica, com sensação de desmaio e taquicardia. Então, o que você teria para dizer para Elisângela, Cíntia, em relação a isso? A gente depois continua aqui falando dos comentários. Você me perguntou, né? Quando você identifica a melhor hora de fazer a ressonância? Isso. Por exemplo,
se chega uma pessoa como a Elisângela, que a filha está num processo de ansiedade, como olha que ela falou, já foi parar no hospital, né? No hospital. O processo terapêutico com criança, assim, a gente tem um processo de vínculo, de anamnese com os pais, a gente tem um tempo. Quando o caso, a gente sente, assim, dessa urgência, né? Poxa, olha, ela já parou no hospital. Essa é a hora que eu falo, olha, vamos fazer uma ressonância para identificar de onde vem essa ansiedade, Elisângela. É isso. É muito mais rápido, a gente consegue, e sim, pode ser que a gente identifique, mesmo no processo lá, que existem coisas que precisam ser trabalhadas no processo de terapia, mas essa urgência, essas crises que ela está tendo, com certeza elas diminuem muito, e aí, né, se aparecer na ressonância, se a gente perceber, continua um processo terapêutico para identificar ou para trabalhar algumas coisas. Isso pode acontecer, como não, pode acontecer que, como eu disse do meu paciente lá de criança, ele foi uma sessão de ressonância e ficou bem. Não que a dificuldade do ouvido, toda a questão, né, de ter uma audição maior, não continuou, mas os pais, todo mundo já sabem, aprenderam a lidar. Não precisou de terapia. Né? Agora, tem outras situações que não, a gente vai precisar, identifica e percebe, mas as crises, com certeza, elas são... Diminuir. Porque o trabalho vai fundo, né? Vai lá na origem, lá no inconsciente. E o que você falou, Cíntia, é importantíssimo. Imagina uma criança com crise de ansiedade. O sofrimento Sim. que essa criança tem, porque ela não tem o cognitivo todo desenvolvido para poder se expressar. E você, através de uma técnica dessa, sem que você exponha a criança, né? Ela não está ali, ela não precisa estar ali, e resolver o problema, assim, é maravilhoso, né? Pode até não resolver imediato todo o problema, mas com certeza as crises vão diminuir. É isso mesmo. É por isso que eu tirei 2 exemplos, assim, né? Uma vovozinha e uma criancinha. E uma criança. Porque são situações onde o sofrimento, às vezes, ele não consegue ter muita explicação, né? E como eu falei no começo, né? A minha vontade, assim, a minha alegria é ver as pessoas vivendo. Quando eu via essa vozinha da minha paciente vivendo tudo que ela tinha. Nossa, é uma satisfação, né? E uma criança também, né? Se libertar daquele sofrimento. Criança nasceu para ser livre, para ser feliz, conhecer as coisas. Né? E não ficar aflita, preocupada, angustiada, como a gente tem visto acontecer. Percebe, indo para o hospital, de repente, com uma ansiedade, né? Ansiedade. Então, já pensou? Né? Não é que, de repente, livra todo o processo terapêutico, não é, mas, assim, a urgência, né? A urgência. Então, exatamente, a Elisângela trouxe um caso que explicou exatamente essa forma de diagnosticar quando eu realmente falo, não, vamos fazer porque o caso é urgente, precisa trazer... Para que deixar a criança sofrendo? Vamos fazer a terapia, sendo que você já tem o remédio ali agora, né? O remédio, né, claro, na forma de dizer, mas se você tem uma opção de resolver, de ajudar a resolver isso. É a terapia regressiva, né? Como você falou, que até da aula, de todas as técnicas, a gente demanda de tempo. Sim, também demanda de tempo. Agora, com a ressonância, ele me traz isso. Então, a criança está num sofrimento. Eu atendi uma criança uma vez que estava com agressividade, batendo em todo mundo, com crises de agressividade muito grande. Então, assim, percebe? Nesse caso, eu não tenho dúvida. Vamos fazer para acalmar. E aí foi feito. A agressão, principalmente na criança, é um pedido desesperado de socorro. Né? E como ela não sabe dizer, às vezes a gente adulto não sabe porque está ali no inconsciente, como eu mostrei na imagem, né, do iceberg. Às vezes, como você falou, sentimento é difícil de explicar, o sentimento a gente não explica, a gente sente. Né? E uma criança, então, com um cognitivo ainda não desenvolvido, é uma dificuldade. Então, vamos para a ressonância, né? Às vezes, com uma ressonância já resolve, às vezes tem que dar uma continuidade, dependendo do caso. Muito bem colocado. Eu queria que você mandasse um beijo para os nossos colegas terapeutas lá de Portugal. Tem muita gente nos assistindo também nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão.
Quem entrou aqui de Portugal é a Sofia Almeida. Manda um beijo para ela também, de Portugal. E a colega de trabalho, ela sabe muito bem do que a gente está falando, né? Os terapeutas, um super beijo. Eu sei como que o processo de aprender essas técnicas e de ver as pessoas se libertando, né? É muito, muito bom. Então, um beijo para todos os colegas. A Josi também mandou um beijo para você, para a gente aqui. Jolinda! O seu Carlos Pacheco, que está sempre com a gente, né? Dr. Carlos Pacheco, aqui de Feira de Santana também, que é o nosso colega, terapeuta e coterapeuta, Carlos Sampaio Pacheco, está falando aqui parabéns para você, para a gente aqui. Então, é maravilhoso, a Jo é minha né? coterapeuta agora, a gente trabalha muito. A Josi também é sua coterapeuta, além da Angélica? A gente fez Ela é um bastante amor de trabalho, a gente tem pessoa. feito, né, Você sabe Josi? que foi com Josi, Angélica, minha irmã Roseli, que também é ressonante psicoterapeuta, que a gente inaugurou esse tipo de Eu live, né? Essa vi, live. Angélica Foi linda. logo. A gente se formou todas juntas, Vanderly. A Josi, a Angélica, todo mundo junto, a Josi, a Angélica, todas. Maravilhosas. E aí, o doutor Idalino também diz: parabéns, queridas profissionais da psicoterapia de ressonância. Para quem não sabe, gente, doutor Idalino, e vou aproveitar agora, antes da gente dar sequência, né? Vou mostrar aqui o Instituto Idalino Almeida respondendo a colega que perguntou, né? Quando vai começar o curso. Como eu falei, a Silvia depois vai estar colocando as informações aí nos comentários. Mas é esse, olha, o Instituto Idalina Almeida, né? Você está vendo aí. Opa, deixa eu ver aqui. O Instituto Idalina Almeida. Aqui você tem o início, você vai saber sobre o Instituto, tem todas as informações sobre os cursos também, tá? Tem os telefones para você entrar em contato. Você que me perguntou, você pode ligar no 719-8246-9595. Deixa eu ver aqui, quem foi que me perguntou sobre o curso? Deixa eu ver se eu vejo aqui, que nós estamos em três redes, então eu tenho que ficar procurando para saber em quais delas que me perguntaram. Tem mais gente fazendo pergunta aqui, peraí que eu vou te passar. Bom, eu não estou achando agora. Ah, sim, é a Sueli Anitta. Então, Sueli Anitta, entre lá no Instituto Idalina Almeida, e aí você tem aqui o telefone 719-8246-9595. Provavelmente assim a Silvia, já que é a nossa coordenadora geral, vai colocar aí para você. Então, tem o Instituto Idalina Almeida, tem mais, espera aí que eu vou compartilhar outros aqui também. Vou mostrar também aqui, já continuamos com você, viu, Cíntia? É apenas para as pessoas, para elas saberem onde buscar ajuda. Temos aqui também ressonância psicoterapêutica, que é o site da ressonância, ressonânciapsicoterapêutica.com.br. Você vem aqui, ó, se você precisar de um terapeuta, você vai acessar aqui terapeutas RPPs, que são os únicos, gente. Se não estiverem aqui habilitados no segundo nível, aqui no Brasil e em Portugal, segundo e terceiro nível, não são ressonantes, porque os ressonantes são só os que estão aqui nessas relações, aqui na página da ressonância psicoterapêutica. Está aqui, ó, terapeutas RPP. Esses são terapeutas realmente formados pelo Instituto Idalina Almeida e também pelo Instituto Marta Mendes. Deixa eu ver também se eu consigo acessar aqui o da Marta Mendes. Marta Mendes, aqui a gente vai colocar a página dela no... Deixa eu ver se é essa aqui. É a página... Não, não é essa não. Deixa eu ver aqui. Então, às vezes, você tem que se virar nos 30. É assim mesmo. Vamos lá. Aqui, Marta Mendes. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Marta Mendes. Você pode entrar em contato também.
ela também ela proporciona o curso de ressonância psicoterapêutica, assim também em São Paulo, né, e na região, porque em alguns momentos vai precisar de uma aula presencial. Então, quem estiver na região de São Paulo, na região sul, pode procurar o Instituto Marta Mendes. Você encontra, só digitar Marta Mendes no Facebook, aí você vai ter todas as informações. O telefone é 11 98224 4245. Pronto. Então, colocado aí para as pessoas. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. A Josi disse: amo vocês, meninas, está excelente o trabalho, beijocas. A Margarida Medeiros, ela diz: como é que a RPP pode ajudar com crianças oncológicas? Então, o processo é o mesmo, né? A gente vai trabalhar, isso é bem legal dela ter contado, né? Porque, assim, existem crianças que, por exemplo, que têm dificuldades maiores em se expressar, né? E outras dificuldades que a gente consegue conversar com a criança no inconsciente, mesmo ela não conseguindo se expressar. Então, ela falou da questão oncológica, né? A gente vai buscar, né, dentro do inconsciente da criança, o que está acontecendo com ela, como está o emocional dela, como está o psicológico dela, né? Muitas vezes a gente consegue fazer até mesmo uma regressão com o inconsciente da criança, para entender o que é esse processo, e é bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está tratando tudo que ela está passando, como está esse emocional dela, como que ela está se sentindo, os medos e tudo mais, a gente também traz a consciência para a mãe entender como essa criança está se sentindo é um grande ganho, porque a dor da mãe também é muito grande, né? É como eu disse do meu paciente de criança lá, que a gente atendeu, a mãe só queria assim, eu quero entender meu filho. Então, quando você sabe o que está acontecendo, né, com a criança, você consegue dar um amparo, você consegue ajudar a criança naquilo que ela está sentindo, né? Então, é bem... E nesses casos, né, também, pode até buscar a origem, né, do que formou esse câncer. Né? Você buscando a origem, de repente, né, a gente sabe que o câncer, normalmente, né, por ser na terapia, a gente lidar, tá ligado a mágoas, ressentimentos, tal. Aí você fala, poxa, mas uma criança pode ter mágoas. Bom, nós estamos falando de uma terapêutica transpessoal. A partir do momento que é uma terapêutica transpessoal, a gente trabalha com vidas passadas e mortes, né? Então, pode ter acessos a situações de vidas passadas, vidas não é o termo correto, mas de experiências passadas, né, que essa criança traz. E é bom a gente dizer sempre, Cíntia, que não tem nada a ver, a técnica não tem nada a ver com o espiritismo, que a gente trabalha o espiritual, sim, do ser humano, porque o ser humano, ele é integral, corpo, mente, espírito e emoção. E não tem nada a ver com religião. Religião é doutrina, né, dogmas, e aqui são técnicas desenvolvidas pelo psicanalista Dr. Idalina Almeida, e da qual ele sistematizou essa técnica, né? Então, é claro que a gente vai trabalhar com o espiritual da pessoa, porque ele integra o ser humano, né? E por ser uma técnica transpessoal, a gente vai acessar, né, tudo que está guardado ali no inconsciente. E você consegue, né, perceber todo o aspecto do ser, né? Então, por isso que eu falei do psicológico da criança, né? Como que é, o que ela está sentindo com tudo isso, o que atraiu essa questão, né? Então, o que causou tudo isso, como você disse. Então, a gente consegue olhar muito mais amplamente. Tem um mapa, né? Como disse Humberto, né? Ele trouxe uma linguagem, um mapa. A gente recebe um mapa com essa técnica, assim. É como se a gente, com a ajuda do inconsciente do coterapeuta, né? A gente tem um mapa a seguir. Então, é bem diferente, né? Do que de uma técnica comum. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui o que mais o pessoal está falando aqui. A Cleide também falou depois comigo. Beijos. Verdade, Cleide. Você também já está convidada a participar aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagens para a gente dar sequência aqui. Tem vários.
mas a gente vai dar sequência por conta do tempo. Falei que ia ser rapidinho, mas não tem jeito, sempre, né, o tema é um tema tão gostoso. A Rita Negrão, ela falou, parabéns, Cíntia Vanderly, muito esclarecedora a live. E a Cláudia de Carvalho, ela acabou de postar, né, ela diz o seguinte, boa noite, o mesmo funciona para um adolescente que apresenta o transtorno bipolar? Responde para ela, Cíntia. Sim, a gente trabalha muito, eu trabalho muito com adolescente, muito, muito. Eu também gosto de trabalhar com adolescente. A Cláudia está falando lá do Facebook. Ah, então. Nem todo mundo gosta, né, de trabalhar, eu também gosto. Eu gosto de trabalhar com criança, com adolescente, e às vezes, da onde é essa bipolaridade? Que diagnóstico é? Às vezes é só uma alteração no humor, porque adolescente tem muito essas oscilações de humor, é uma fase, né? Então, às vezes, só tem um exagero aí nessas alterações de humor, será mesmo? A gente consegue perceber o que é que está causando essas alterações de humor, né? A gente consegue entender o que é que tá e já tratar, não é só entender, né? E de novo, o que eu falo que é o grande benefício de atendimento com criança, com adolescente, que ainda são responsáveis, que os pais ainda são responsáveis, é os pais poderem ter consciência do que está acontecendo e de como podem ajudá-lo. Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes os pais, né, na ânsia de querer bem, né, às vezes é muito protetor, né? Acaba criando uma ansiedade na criança, ou então às vezes são ausentes, né? E com a ressonância, a própria criança, como você falou, pode falar para os pais, o que normalmente acontece. O inconsciente diz, pai, mãe, eu estou agindo assim porque vocês agem dessa forma. Então, assim, independente, seja o problema que a pessoa tiver, seja de criança ou idoso, todos são muito bem tratados com essa técnica maravilhosa, né? Sim, uma vez uma criança no inconsciente falou para a mãe que ela estava sofrendo bullying na escola e que ela não queria falar para a mãe para não ter problema. Olha isso. Então, para não levar mais um problema, né? Porque às vezes a mãe já está, e a criança às vezes percebe, né, que pode ser um problema e não quer ser um peso. Exatamente. E aí, quando a gente começou a terapia, era exatamente o que estava acontecendo com ela. Olha que maravilha. Nossa, é cada caso assim. Ela chegava em casa, né? E ela só estava aqui, querendo morrer, queria morrer, ela só tinha vontade de morrer. Ninguém sabia o que estava acontecendo, porque não, tava tudo bem, o que está acontecendo? Ela gosta da escola, tá tudo. E não era bem assim. Olha como é interessante. E aí, a mãe sabendo disso, e a gente tratando também, né? Porque nesse caso a gente fez uma regressão com o inconsciente da criança, mas e a mãe sabendo disso, o trabalho de terapia muda completamente em casa o tratamento, né? Nossa, é fantástico, Cíntia. Eu fico assim admirada. Cada pessoa que vem, sabe? Essas lives estão me dando chance, assim, a mim, as pessoas que estão nos assistindo, de aprender muito mais com ela, assim, porque cada terapeuta, né, da forma como ele trabalha também a técnica é uma só, mas é dinâmica, né? Ela está sempre se atualizando, por isso que existem os grupos de estudos, né? E dela conseguir, né, fazer essa ligação, né, do inconsciente da criança ou do adolescente, ou seja lá quem for, às vezes até do nosso, né? Eu não sei se você já fez para você, mas eu já fiz para mim. Então, a gente também, todo mundo acha que terapeuta não tem problema, mas a gente tem sim, né? A gente, em casa nós somos filhos, somos pais, somos irmãos, né? Então, a gente tem problemas também. E quando a gente faz, né, no autoconhecimento, de você mesmo falar com o seu inconsciente, ou então do próprio cliente, é fantástico você se permitir descobrir certas coisas que você não imaginava. E aí, eu pergunto para você, Cíntia, qual a importância, na sua opinião, da ressonância psicoterapêutica, nossa famosa RPP, para esse momento de isolamento que a gente está vivendo, né? Que está provocando tanta ansiedade e, ao mesmo tempo, depressão nas pessoas?
Eu vejo esse momento como um momento assim de um espelho, né? No dia a dia, na nossa vida, cheia de trabalho, cheia de distrações. Às vezes a gente tem um problema e vou no cinema, vou fazer alguma coisa e se distrai e não quer olhar para aquilo, né? Hoje em dia não tem jeito, né? Hoje em dia as pessoas tiveram que se olhar no espelho e sem distração. Vamos olhar o que está acontecendo. E estão encontrando aí dores, sofrimentos, né? Dificuldades. Então, a quantidade de pessoas que têm buscado terapia, buscado técnicas nesse momento é muito grande, né? Porque não tem mais essa distração de, deixa esse problema para depois. E a ressonância nesse momento, ela vem, né? Como sempre, como uma técnica de cuidar, né? De cuidar da pessoa, daquilo que ela começou a florar e não tem mais como distrair, tem que olhar e tem que cuidar. Né? E não precisa a pessoa ir, né? A gente está fazendo tudo online. Eu tenho feito online, você tem feito online, a gente está tratando as pessoas online, que é a forma. Mesmo porque, como você falou, né, eu achei engraçado, porque eu vi uma pessoa falando assim, nossa, nessa situação agora, de todos ficarmos isolados e tal, é muito bom que a gente está em família. Daí a pouco ele fala de novo, mas aí está o problema é a gente estar em família. Ou seja, né, as emoções vêm à tona, né? Então eu acho que o universo não erra. Tudo tem uma razão, né? Então, por isso que eu falo que a gente está vivendo um momento de resolver essas emoções. E como você falou, né, essa técnica veio para poder ajudar mesmo as pessoas e nesse momento poder libertar, né, dessas angústias, dessas ansiedades. Mas pode continuar, eu te interrompi aí só para lembrar isso, que eu achei muito engraçado, a pessoa falar que é a solução e é o problema ao mesmo tempo, né? Pois é, então, e é isso, né? Então a gente consegue fazer pela internet, até com as crianças, né? Que eu tenho feito bastante sessões, a gente tem se adaptado, né? Porque criança também, né? Nós ficamos algum tempo sem terapia, mas aí começou, elas também estão em sofrimento, né? Como eu te mostrei meu filho aqui dentro do Eu vi, apartamento. Então, as crianças estão sofrendo bastante também, né? Então, nesse momento, a gente tem que criar técnicas alternativas para conseguir tratá-las pela internet ou né, de forma online, e a gente consegue, e isso é a bênção, né? Tudo acontece na hora certa. Outro dia eu estava pensando, né? Já pensou se isso tivesse acontecido, sei lá, uns 20 anos atrás? Não, então, por isso Né? que eu falo para você, é dinâmico, a humanidade vai sendo preparada. Tudo isso que a gente está vivendo agora, provavelmente houve uma preparação, né? Nós não estamos alheio a isso, né? Deve ter uma organização, o universo ele é perfeito, né? Perfeito. Então, a com aquela internet de escada, Vanderly. É já o quê? Pensou com aquela internet de escada? Não daria certo. Já pensou? O que aconteceu com as pessoas? O universo é perfeito, ele age segundo. Então, esse é o momento da gente jogar para fora essas emoções aprisionantes e nos libertar. A gente está, assim, já quase uma hora, mas tem gente aqui perguntando ainda. A Sueli, ela diz o seguinte, pode acontecer de fazer a ressonância e não funcionar? Olha, eu vou contar para vocês um caso. É muito interessante, adorei a pergunta, muito bom. Sabe por quê? Uma vez teve uma paciente minha, né, que queria tratar o marido. E ela trouxe, a gente foi trabalhar o marido. E ele falou assim: o inconsciente dele disse: eu não quero tratar. Eu não quero. Eu não quero mexer nisso. Eu não quero, né? Ele disse isso. E a gente falou assim: não tem problema, se é o que você quer, tá tudo bem. A gente não tratou, né? Porque o inconsciente não autorizou, a gente não consegue, né? Porque senão fica parecendo uma mágica que é qualquer. Eu Não, vou não pegar pode. qualquer. Não, a gente respeita. Se ele não quer ser Não pode. tratado, ele não se acha doente. Quem E estava não é achando é a porque esposa. e não é porque o inconsciente está lá é que a gente vai tratar. Não, a gente pede, né, autorização, a gente pergunta se ele quer ser tratado e ele não queria. Mas em algum momento eu perguntei para ele se ele queria algum equilíbrio, alguma, né? E ele falou assim: tá, isso eu quero. E a gente tratou. Aí, tá Não, vendo? nós não tratamos mais.
a esposa teve uma consciência muito grande de quanto, né, ele tem um processo no caminho dele, e vou contar uma coisa, ele nunca tinha pensado em terapia, depois da ressonância ele começou a fazer Isso é terapia. muito comum Olha o acontecer. ganho, né? Eu Aí já você vai tive falar assim, várias não situações. tratou, não funcionou. Como não Funcionou. funcionou? Funcionou naquilo que era possível para E, ele. O fato dele ter então, conseguido começar a fazer terapia para alguém que não queria era o que era importante para ele. então, funciona sempre. Sempre. Pode ser que não esteja o resultado que você queira, mas foi o melhor para o cliente. E quando a gente diz o cliente, é a pessoa que a gente está ressonando, não é a mulher que queria, não é a mãe que queria. Sempre o trabalho é a felicidade do cliente. Então, foi. Então, não existe caso que não funciona, viu, Sueli? Sempre funciona. Tem mais umas perguntas aqui para a gente encerrar. A Cláudia diz que o menino sofreu bullying, né? Essa criança, que é o adolescente. Então, mas tem como? Com esse bullying, inclusive, pode ser tratado isso aí, depois, se for necessário, tem um acompanhamento, né, Cíntia? Sim, sim, aí você trata, né, vê que trauma, porque se ele sofreu bullying, tem um trauma. E aí eu costumo dizer assim, por que que ele está atraindo o bullying? Tem uma outra coisa por detrás. Então, às vezes tem o trauma do bullying, mas também tem os traumas do porquê que ele está atraindo para a vida dele situações de outras crianças, de outros adolescentes que trazem bullying. Então, isso a gente trata. Né? Então, a Pronto. gente trata na ressonância e, se preciso, trata na terapia. Maravilha, e a ressonância vai esclarecer. A Josi Santos Silva, que é nossa colega lá de São Paulo, que é a coterapeuta da Aline, oh meu Deus, da Cíntia, ela diz o seguinte: cabe falar na questão espiritual que a ressonância psicoterapêutica é uma pesquisa, uma investigação profunda entre inconsciente de pessoas através de uma frequência alta de ondas cerebrais, possibilitando até uma translocação entre inconscientes quando necessário. Portanto, não cabe nessa interação de inconscientes a dúvida da interferência espiritual, uma vez que o técnico esteja alinhado com os princípios da técnica. Muito bem colocada, Josi. Eu te agradeço por essas colocações, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? E não tem. A gente está sempre orientando que não tem nada a ver com a técnica espiritual ou com o espiritismo. É uma técnica sistematizada por Dr. Idalina Almeida e desenvolvida por ele. Tem uma pessoa que acho que é psicóloga, eu estou vendo esse é do Instagram. É que assim, vocês me vê olhando para lá e para cá, é que eu estou olhando nas 3 redes sociais ao mesmo tempo. Que às vezes chega para mim os comentários atrasados. E como a gente tem 2 minutos para concluir, ela diz o seguinte: teve uma mãe que me procurou sem saber qual era o sofrimento da filha que começou a ficar retraída. Então, na ressonância, a filha disse para a mãe que era baixa autoestima e a partir disso a mãe pôde ajudá-la. Não é fantástico isso? É a Cleire Mara, aqui de Salvador, que falou isso. Bom, a gente vai ter que encerrar. Então, eu queria que você deixasse, né, os locais que as pessoas podem te encontrar, ou então depois você pode colocar nos comentários, porque senão daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Me diga então, deixa uma mensagem rapidinho para as pessoas, que a gente vai encerrar com as mensagens da Cíntia, gente. E eu já quero agradecer a vocês, mandar um beijo enorme para Marlene, lá de Portugal, que será a nossa próxima entrevistada. Vou estar falando com uma portuguesa, estou ficando muito chique, que a nossa live já está sendo internacional. Então, vamos encerrar com a mensagem final de Cíntia. Um beijo a todos. Muito obrigada pela atenção aqui para a gente. É com você, Cíntia. Eu queria agradecer a participação, depois eu coloco nos comentários, né, os meus contatos, mas eu queria deixar assim que a gente não precisa sofrer, né, e que a gente não precisa empurrar as nossas dores, os nossos sofrimentos, né, existem técnicas como a ressonância, existem muitas técnicas que podem ajudar a gente nesse processo, né, de se libertar, de ser o nosso próprio potencial, de ser a luz que nós somos, para poder viver, para poder concluir, para poder fazer tudo que a gente veio fazer aqui, né, nesse planeta. Então, que a gente pode, que tem muitas técnicas e que é possível.
Maravilha. Beijo, gente. Beijo, Cíntia. Até a próxima semana com Marlene, lá de Portugal.